Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo do Conacine. Hoje nós vamos fazer uma análise quadro a quadro de O Rei Leão de 1994. Dá uma olhada nesse vídeo, eu tenho certeza que você nunca viu nada parecido sobre o Rei Leão. Se você assistiu o filme 40 vezes, você não percebeu essas coisas que eu vou te mostrar aqui. Isso tudo que eu vou falar aqui tem muita teoria por trás, da linguagem cinematográfica, da história do cinema, da psicologia, tem toda uma questão de arquétipos, inconsciente coletivo. Dá uma olhada aí que eu tenho certeza que você vai gostar. Olá, seja bem-vindo a mais uma palestra aqui do Clube Conacine. Hoje nós vamos falar sobre o Rei Leão e a gente vai começar frame a frame com vocês, beleza? Então, assim, já separa aí o seu tempo, sua horinha, porque a gente vai explodir cabeça hoje aqui, certo? Então a gente começa já, vamos para o começo. Acho que eu não preciso apresentar o Rei Leão, né? Um dos filmes mais conhecidos da história da animação, todo mundo chorou. Não tem spoiler porque todo mundo conhece a história. É um filme que ele é intrinsecamente ligado aos arquétipos. É um filme que tem um roteiro assim perfeito. Ele traz muito do que a gente precisa, assim, às vezes para a jornada do herói na sua maior forma, né? E por ser um filme assim de animais, ele é universal, então todo mundo de todos os países, de todas as raças pode curtir igualmente e ele entra direto lá nos nossos arquétipos, no nosso inconsciente coletivo, como diz o Jung, e nós vamos começar já com o primeiro frame. Ele começa já no e ele começa aqui com o sol nascendo. Olha isso. Isso é um frame, tá? Tipo, um frame não, né? É um plano, primeiro plano. O sol nascendo, ele já te dá o lugar, mais ou menos, porque, putz, é um sol gigante e ele tá iluminando ali, tem uma árvore, meio que a árvore da vida, a gente vai falar mais dela também. Mas já dá uma ideia de que, pô, é na África, né? E já começa uma música celebratória e ao mesmo tempo que traz um pouco a cara da África, né? Então a gente já tá entrando aqui no clima. E o sol nascendo é uma... Assim, a gente vai tocar aqui em muitos pontos da mitologia em si e de tudo mais. O sol nascendo, ele é basicamente uma mitologia universal, né? A gente tem vários deuses que são deuses do sol. A gente tem Amon, por exemplo, o Horus. Gente, ó, tô vendo aqui, tem um monte de deus só na mitologia. Tem o Hélio, tem o Apolo, tem Ra no Egito Antigo. E o sol, pensa bem, ele o que ele... Esse amanhecer é o começo de um ciclo, né? E a música é o The Circle of Life, o círculo da vida, que em português é traduzido para o ciclo sem fim, que também é uma boa tradução, mas assim, The Circle of Life, o círculo da vida. Então a vida ela tem um começo, um fim, um retorno, isso alude a um ciclo. E o sol nascendo é só o começo de um novo ciclo, né? Se você for parar para pensar, o sol, o que o nascer do sol representa para a humanidade, né? Por que a gente tem mitologicamente essa batalha entre a luz e as sombras, entre a luz e a escuridão? Isso é muito arquétipo, né? Você tem um lado sombrio e o lado iluminado da força, basicamente, né? Você tem a luz contra a sombra. E o nosso cérebro, ele é basicamente, mais da metade dele, ele é dedicado à visão, é dedicado a decodificar a visão, porque é um dos sentidos mais importantes para os seres humanos, principalmente, e é assim que a gente consegue enxergar o mundo, enxergar as ameaças, entender o que está acontecendo, reconhecer rostos, reconhecer uma fruta, um animal perigoso e tal. Eu estou pensando evolutivamente, tá? E aí, o iluminar, o amanhecer do sol, ele começa ali um ciclo de que as sombras são um lugar muito cheio de ansiedade para o ser humano. Você não vê exatamente o que está à espreita, né? Provavelmente você também já teve medo de escuro, pelo menos em alguma fase da sua vida. Então a iluminação, ela representa ali o despertar da consciência, né? Não é à toa que a gente tem o iluminismo, por exemplo, né? O Enlightenment, que representa meio como a iluminação intelectual, mas também assim, quando você tem uma ideia, você quer colocar que o personagem teve uma ideia
num cartoon, num desenho, você coloca, tipo, uma luzinha acendendo em cima da cabeça dele, né? Ninguém, tipo, me esclarece esse assunto, assim. A luz, ela tem esse esclarecer, né? A luz, ela tem essa forma de trazer consciência e expandir a nossa capacidade, né? A gente fala de iluminação, né? O budismo fala muito de a iluminação, etc, porque você expande a sua consciência. Então, a luz, ela tá voltada para esse expandir da consciência e voltando ao ciclo sem fim, né, que é um ciclo maior do que o dia em si, né, o nascer do sol até que ele se põe, ele luta contra a escuridão a noite inteira e depois começa de novo majestoso, trazendo a vida. Então, se você parar para pensar, olha que louco, dia em francês é journée, né? E journée é a jornada. Então, o dia ele é a nossa medida de tempo arquetípica, né? Tudo é feito em volta do dia. A gente pensa, o nosso corpo, a gente tem o ciclo circadiano, que é o nosso ciclo de amanhecer, a gente precisa do sol, enfim, para um monte de metabolismo, a luz influencia como a gente tem mais saúde ou menos, enfim. Você está entendendo tanto que a gente tem aqui em um começo, tá? E esse frame totalmente quente, assim, mostrando a savana e o sol amanhecendo, olha lá. E aí você vê o despertar. Você já começa os animais meio que despertando e olhando para o sol. Eles todos meio que indo para um lugar e olhando o que está acontecendo aqui. E agora eles todos estão indo para um lugar, né? Para onde eles estão indo? É uma coisa interessante, né? Eles não estão. Você não está vendo só um monte de animais andando e vivendo suas vidas. Não, eles estão sendo chamados para um lugar. Então você está vendo ali como é um reino grande, né? E além disso, eles todos estão indo para um lugar específico. Você não sabe ainda onde é, mas ó, a gente vai voltar aqui, ó, como eles estão saindo da escuridão e entrando na luz. Olha isso aqui, tipo, ela até reage, né? Os animadores da Disney são incríveis. Ó, ela até reage para essa entrada na luz como conforto e vai olhar pro sol e ó, tá todo mundo indo lá, é uma procissão acontecendo. E você vê desde as formiguinhas até os grandes animais, todos os tipos de animais indo ao encontro disso que a gente ainda não sabe o que é. O sol refletido aqui, e é bem na hora que fala, The sun rolling high. É muito foda essa virada da música agora, ó. Isso aqui representa tanta coisa, gente. Olha isso aqui, vamos pausar, tá? Ó, você tá mostrando vários animais, boom! Isso aqui é o lugar que representa o centro da cidade, tá? E aí, a gente vai voltar aqui, eu tô até arrepiado só de começar a lembrar que essa palestra aqui vai ser inacreditável. Você não tem noção de quanta coisa, quanto conteúdo tem aqui. Ó, você tá vendo aqui primeiro que os animais estão indo de novo da sombra para a luz. A luz, esse aqui é o centro, né? De tudo, o que a rocha representa? A rocha representa uma coisa imutável, uma coisa que está ali há décadas e há séculos, etc, né? Se você vê, por exemplo, a rocha, ela representa que, olha, isso aqui, essa grama vai morrer, os animais vão morrer, vão passar, vão voltar, vai passar 30 gerações e essa pedra vai estar exatamente igual. Tem uma introdução de um seriado que tem muito a ver com isso aqui. Quer dar uma olhada? O que isso aqui representa? Isso representa, olha, as coisas passam, o tempo passa, a câmera se mexe, os carros vão, mas o que está lá, a estrutura, o que é de pedra, os edifícios, que é a central do poder, continuam do mesmo jeito, né? Então, tipo, o tempo passa, as nuvens vão, voltam, a água vai, volta, fica de dia, de noite, não importa. As luzes, tipo, o que é ali continua, né? O centro do poder é imutável e tal. Isso é uma referência também. E outra, né? Aqui você vê as coisas escurecendo. Então você vai ver o lado escuro. Ó, esse aqui é o lado escuro da capital. Mas enfim, é para você entender como é importante que a Pride Rock é o nome da parada. Pride Rock, né? A pedra. Pride Rock é o nome do reino, inclusive, né? O reino
a da pedra do orgulho e tal. E aí tem uma coisa interessante aqui, ó. Você tem, primeiro, uma coisa grande, né? Então isso aqui meio que representa como se fosse um grande edifício do poder, né? O centro da atenção, o centro do poder aqui na savana, né? E você vê também que, por mais que aqui esteja completamente iluminado, você tem um lado mais escuro aqui atrás, né? Um lado meio que a luz não vai entrar. E isso é verdade em toda aqui em toda o nosso filme, mas ele mostra que o poder ele tem um lado mais obscuro que nem sempre tem os bastidores ali que nem sempre a gente consegue enxergar. Mas beleza, tem alguma coisa aqui que a gente não sabe o que ainda. Você vai ver aqui o Zazu chegando. O Zazu representa o olho do rei, né? Ele é o conselheiro do rei, mas ele também é o pássaro que consegue avistar tudo o que está acontecendo ali em volta, e ele chega no ouvido e fala para o rei exatamente o que ele precisa ouvir, o que está acontecendo. E o Mufasa, ele é um rei que ele quer ouvir o que o Zazu tem para falar, né? Ele usa esse feedback como uma ferramenta importante para que ele faça um bom reinado ali, né? E uma coisa interessante, por que o Rei Leão? Ó, você vê aqui e ele saindo de foco, entrando de foco, isso é muito importante, esse plano contínuo, porque ele mostra exatamente assim, cara, como é alto lá onde ele tá. Ó, tipo, o Zazu tá voando e mesmo assim não consegue enxergar direito e vai chegar, e vai chegar, e vai chegar. Chegou. Ele chega lá no fundo, você vê o Mufasa, né? Que é a primeira vez que você vê o Mufasa, mas cara, ele é o topo da cadeia alimentar. Ele é, na hierarquia da floresta, ele está no topo. E o filme te mostra isso sem precisar te explicar, ah, ele é o rei, e existe meio que uma monarquia e blá blá blá. Não, é o seguinte, esse é o rei. Olha como ele tá aqui, a postura dele todo para cima, com o peito aberto, com o olhar ao horizonte e tal, e olhando para a esquerda. Isso é importante também. Ele é um rei que olha muito para o passado, ele olha para a tradição e para o que veio antes dele, né? E você vai ver que isso é um tema recorrente aqui, né? Lá na frente, a transformação do Simba acontece quando ele olha para trás, quando ele olha para o passado, para conseguir entender de onde ele veio e conseguir daí partir para o futuro. Então, é importante esse olhar para o passado para você entender, né? A pessoa que não entende a história está fadada a repeti-la. E aqui a gente vê eles são amigos, né? Então você vê que ele tá com cara de mal aqui, ou seja, ele é alguém que tem, primeiro, um queixo, um maxilar. E você vê como eles fazem, né? Os animadores da Disney, eles são muito inteligentes e eles realmente, assim, as características físicas, elas muitas vezes a gente tem uma ideia de que, você julgar alguém pela aparência física, isso é um certo preconceito e tal. E realmente existem algumas situações que elas são levadas a extremos, né? Ou então você julga alguém porque já criou-se um estereótipo daquilo. Mas algumas coisas são mudanças hormonais, inclusive, né? Então, geralmente, homens que estão mais alto na hierarquia, digamos assim, eles têm mais testosterona. O corpo produz mais serotonina, que deixa o cara numa postura um pouco mais de poder, assim, né? E mais testosterona também. Então isso geralmente aumenta aqui o maxilar. E ele é completamente o oposto do Scar. Você olha pro Scar, você vê que ele não é uma pessoa muito boa, né? E assim, não é trivial isso é uma coisa importante. Mas você vê que ele tá olhando para ele aqui com uma cara de mal. Isso é importante porque mostra que ele tem o potencial da agressão. Ele é um cara forte, ele não é um cara bobo. Você vai ver a cara do Simba, e o Simba é a cara de bobo, né? Ele tem cara de criança, mesmo quando é grande, né? Então ele é capaz da agressão, mas ele também sorri, ou seja, ele é bondoso. Então isso é uma coisa muito importante até pra gente entender, que assim, uma das questões mais importantes da psicologia é quando você reconhece a sua sombra. Então, quando você conecta com a sua parte perigosa, digamos assim. E isso é interessante porque até faz a gente faz aqui uma comparação com o Scar, né? Uma coisa é quando você não faz mal a ninguém porque você não pode fazer mal a ninguém, porque você é fraco, porque você não tem a capacidade de ser perigoso.
Outra coisa completamente diferente é quando você tem a capacidade de ser perigoso e escolhe ser alguém bondoso, certo? Então, assim, o fato de você sair, sei lá, não brigar com alguém na balada porque você tem medo de apanhar, é diferente de você não brigar com alguém na balada sabendo que você ganharia qualquer briga, entendeu? Tipo, você não arruma briga porque você tem medo, versus você não arruma briga porque você não quer machucar ninguém, são coisas completamente diferentes, né? E isso a gente meio que consegue colocar aqui nessa característica do Mufasa, tá? Então ele é um cara que tem a capacidade de agressão, e você vê pelo rosto dele aqui, mas ele também é bondoso, ele se coloca aberto aqui. E a gente tem aqui o Rafiki entrando em cena. Você não vê o Rafiki primeiro, mas você vê que os animais acham ele importante, né? Ó, todo mundo olhando para ele entrando aqui. Legal. E aí você vê o Rafiki entrando, olha a luz de trás, né? Ele é mais ou menos assim a figura do ancião. Ele é o cara que é como se fosse o pajé da tribo, né? Ele é a figura da sabedoria antiga, da sabedoria dos anciãos que foi passada ao longo do tempo. E o fato dele ser amigo do Mufasa significa que o Mufasa é uma boa pessoa, né? Porque ele representa a sabedoria e o Mufasa sorri para ele. Ó, o fato deles serem amigos aqui representa que existe um equilíbrio aqui desse reino. E aí a gente começa uma parte incrível. Olha que louco. Até agora não teve nenhuma fala, né? Foi só. Isso aqui é cinema mudo puro, né? A gente foi meio que apresentado e sendo mostrado para esse reino. A gente já entendeu quem é o rei, quem é o sábio, quem é o Zazu, o que ele faz, mais ou menos, né? O Zazu. A gente vê aqui que a Nala e o Mufasa são pais que se gostam, né? Isso é muito importante também. Tipo, uma coisa assim muito simples, né? Mostrando que eles têm carinho muito grande um pelo outro, e todas as outras leoas aqui sorrindo aqui atrás, ou seja, existe um equilíbrio ali entre todo mundo. E a gente vê agora o Simba, né? Mostrando o Simba. E o Simba mostra, a primeira vez que ele aparece, você já entende que é um filhote super fofinho. E a gente vai ter aqui meio que um ritual de batismo, né? E aí, por que o Simba é fofinho? Todo mundo fala, oh, nessa hora, né? Todas, principalmente as mulheres, né? O, o fofinho, o começo, a criancinha, o que é um fofinho? O que faz um fofinho? E a Disney sabe fazer isso muito bem. Você tem os olhos grandes, a boca pequena e os movimentos meio que, sabe, o movimento de bebê, que a pessoa meio que tá assim e tal. Isso é uma coisa, inclusive, que os palhaços usam muito, né? De fazer aquele olho grandão, assim, uma boquinha e ser meio desengonçado e tal. Ele é meio desengonçadão, tá vendo? Isso pra gente é fofinho. E aí a gente tem aqui um batismo, né? Esse círculo que meio que significa, ele simboliza o sol, olha, se você vai ver, tipo, ele vai quebrar e vai mostrar o sol. Então ele está sendo batizado ali com essa tinta, né? Isso meio que mostra um ritual de nascimento, de batismo e tal. Joga um pouquinho na cara dele. E aí todo mundo acha fofinho de novo. E agora a gente vê ele sendo mostrado pro público. Isso é muito louco, assim, porque... Então a gente vê aqui já um ciclo da vida acontecendo e começando, que vai rimar muito com o final do filme, né? Você vê esse começo, então, o rei, a figura do rei, e a gente vai falar muito do arquétipo do rei aqui. Eu vou me estender bastante sobre ele, porque o nome do filme é O Rei Leão, e o rei é um dos arquétipos mais importantes da história, de todas as histórias, etc. Porque o rei, ele simboliza um dos principais arquétipos masculinos. A gente tem 4 grandes arquétipos masculinos, geralmente, tá? O primeiro é o rei, o segundo é o guerreiro, o terceiro é o amante e o quarto é o mago. A gente vai falar um pouco mais de cada um, mas cada um basicamente... os arquétipos, para você que não sabe o que é arquétipo, vou dar uma resumida bem rápida. A gente tem uma palestra inteira aqui sobre arquétipos aqui no Conacine que eu fiz. Basicamente, a gente tem, no fundo do nosso inconsciente, alguns mecanismos, algumas formas que o nosso cérebro reconhece figuras, né? Então, isso é muito usado no cinema e em histórias em geral. Então,
a gente tem basicamente a ideia do Joseph Campbell de que existe um monomito, né? Existe um mito único, que é a jornada do herói, que ela é trazida e ela acaba aparecendo ao longo da história em lugares que nunca se conversaram antes. Então a gente tem vários povos primitivos na América do Sul, na África, no Mediterrâneo, na Europa, que acabaram criando mitologias muito parecidas, né? E elas têm uma característica. E você vê que não são só elas, a gente tem personagens que são arquetipais, ou seja, são personagens que estão dentro de um arquétipo. O Rafiki, ele tá dentro de um arquétipo. É o mesmo arquétipo do Gandalf, é o arquétipo do pajé, é o arquétipo até, digamos, sei lá, de algum mago, né, do wizard, do Merlin, de alguém que domina as artes ali da saúde. Geralmente o pajé numa tribo, ele também é um médico e ele também é o guia espiritual, né? Então existe meio que o arquétipo do padre, de alguém que entende como o mundo funciona, principalmente metafisicamente e tal, e meio que guia as pessoas. O rei, ele é um desses grandes arquétipos, a gente vai falar bastante dele, né? E existe o arquétipo desenvolvido, que é o rei, e existe o arquétipo lá, o arquétipo básico, né? O arquétipo base, que é quando começa, então o arquétipo não desenvolvido, que é o príncipe. E todo arquétipo, ele tem basicamente assim, o ideal, né? Que é alguém que entende, que é equilibrado. Então, o arquétipo do rei, por exemplo, deixa eu mostrar aqui pra vocês uma figura que eu acho que traz isso bastante. Acho que essa figura aqui resume isso muito bem. Basicamente, todo arquétipo ele tem as suas sombras, né? Então, seria o que é o arquétipo se ele der errado. Então, você vê aqui o arquétipo do rei, ele tem o rei em sua forma total, na sua forma otimizada, e você tem uma sombra dos dois lados, né? Você sempre tem um positivo e um negativo. Então, o negativo do rei o rei mais forte é o tirano, então é alguém que tem aquele poder e usa para o mal. Ele não, o rei bom, ele usa, ele meio que guia a prosperidade do seu reino, ele traz as coisas boas, ele é justo, ele levanta quem está lá embaixo, ele faz coisas boas por todas as pessoas. O tirano, ele abusa do poder, né? Ele manda matar sem julgamento, enfim, você sabe que é um tirano basicamente na história. E o fraco é o contrário, é o lado oposto, né? Então você tem ali meio que uma dualidade da sombra entre o mais perigoso, né, que é alguém que usa a força para o completo mal, e alguém que não tem força alguma. Então você tem o fraco. E o rei, ele otimiza isso aqui. Então o Mufasa, ele é o arquétipo do rei em sua totalidade, né? Enquanto você vê que o Scar, ele tem um pouco de cada um desse aqui, né? Ele é o mais fraco, você vê isso claramente quando ele tá... a gente vai mostrar o Scar, ele tá sempre na sombra, ele tá sempre no canto dele, ele é muito mais magro, ele não aguenta uma briga. Por outro lado, quando ele ganha poder, ele se torna um tirano, né? Então, ele é a sombra perfeita. A gente vai voltar aqui, e você vê que nessa imagem aqui, ó, você tem um equilíbrio completo entre os dois ciclos da vida. O Simba, que é o novo, né? Tipo, tudo aqui vai acabar, o tempo vai passar, e ele vai se tornar ele. E, cara, é incrível. E agora a gente vê ele se encaminhando aqui para mostrar o Simba pro reino, e tá todo mundo aqui em volta dele. E aí, voltando à questão da criança divina, né? Existe todo o arquétipo de rei que você tem basicamente Deus, o Deus cristão é um arquétipo de rei, é alguém que domina tudo, que faz tudo, que traz abundância, que traz prosperidade, que provê. E Jesus, quando ele nasce, ele é um arquétipo igualzinho do Simba, né? Quando Jesus nasce, o que a gente tem lá por exemplo, o presépio? O que é o presépio? É mostrando que, até os animais foram lá receber Jesus, né? Você tem os reis magos que vieram de distâncias longes para trazer presentes para ele. Então, o nascimento da criança divina, que é parte do arquétipo do rei, a criança divina é um arquétipo que todos nós trazemos dentro da gente, né? Porque todo mundo acredita ser especial. Isso assim, alguns psicólogos trazem isso como uma parte ruim, né? Que como se fosse algo egoísta demais. Mas, por outro lado,
é parte importante do nosso desenvolvimento psicológico, né? De que saber que você é um indivíduo numa sociedade, que você tem um potencial grande, você tem um caminho grande para ser levado. Então, quando nasce uma criança nova numa família, geralmente isso traz uma esperança para todo mundo, né? Essa criança divina, as mulheres da família têm vontade de cuidar, né? Até um cachorrinho mesmo. E os homens têm vontade mais de encorajar, de desafiar a criança e tal. Então, enfim, isso você pode ver na sua família, geralmente, quando tem uma criancinha nova, como muda o clima e tal, porque representa esperança, representa a continuidade de um ciclo, e isso é muito importante, né? E a criança divina, ela é esse arquétipo também, e geralmente a gente coloca aqui, olha, veio todo mundo ver ele, né? Todos os animais vieram, assim como Jesus. Você tem o Rafiki, que veio de longe, representando a sabedoria, e nossa, é uma ocasião especial vir aqui. E olha o que acontece quando ele é apresentado. Eles, todos os animais acham incrível. Todos eles ficam extasiados, como se fosse um jogo de futebol e alguém fez o gol, sabe? Tipo, é aquela sensação de, cara, que animal, isso aconteceu. E você vê de novo o Simba, que fofinho, mas ao mesmo tempo ele tá representando o sol. E o sol agora vai, se abrir. Isso aqui, a sincronicidade de eventos, de um evento importante na Terra, quando a natureza também se envolve, então, tipo, um raio de sol entrou bem agora, tipo, meu, a gente entende na nossa cabeça que ele é escolhido por Deus, entendeu? Ele é alguém especial, ele é essa criança divina, do mesmo jeito que Jesus teve a estrela guia, né, que é a estrela que caiu exatamente no momento que Jesus nasceu, né? Você tem, enfim, é algo assim, é a sincronicidade do mundo, o mundo inteiro parou para essa criança nascer. E é assim que a gente se sente, isso é algo que está muito conectado com o nosso inconsciente. A gente tem alguns exemplos de criança divina, por exemplo, Jesus, que eu acabei de falar, Zoroastro, que é um profeta persa, que também tem toda essa coisa de nascimento, Moisés, né, que é a criança escolhida por Deus para trazer, para libertar o povo judeu da escravidão do Egito. Recomendo, se você não assistiu, O Príncipe do Egito, da DreamWorks, que é um ótimo filme que conta a história de forma bem interessante, né, parecida com a Bíblia. A gente tem o rei Sargão de Akkad, o rei da Mesopotâmia. A gente tem o bebê Buda, a gente tem o bebê Krishna, o bebê Dionísio. E aí você vê, ó, toda essa reverência de todo mundo mostrando ao rei. Eles são súditos do Rei Leão. E o Rei Leão, ele funciona. Tipo, o Rei Leão. Pá, ninguém questiona. Por que o leão é o rei da floresta? É o rei da floresta. Acabou. Duas coisas, principalmente ele tem uma cor muito parecida com o sol, né? Então ele tem um amarelo, um caramelo meio parecido com o sol, e o sol geralmente está também associado ao rei. Você vai ver, se pegar qualquer pintura antiga, tipo, você vê o sol saindo da cabeça do rei, etc. E você tem também uma questão muito importante, né? O leão, ele tá no topo da cadeia alimentar. Então existe uma hierarquia na selva e ninguém come o leão. O leão, ele está no topo da cadeia alimentar. E essa coisa de topo da cadeia alimentar e de hierarquia é algo que é recorrente aqui nesse filme. A gente tem isso demais aqui, né? Eles falam isso 3 ou 4 vezes, então é um filme que também fala um pouco sobre a hierarquia. A hierarquia é algo que está no nosso cérebro há muitos e muitos e muitos e muitos anos. Tipo, ela está presente em lagostas. Tipo, as lagostas existem antes das árvores existirem, né? Então é um exemplo de assim como a hierarquia é velha no nosso consciente. O nosso cérebro evoluiu e a hierarquia está dentro dele. Então é uma coisa muito importante pra gente, como pra gente entender o mundo, assim. E enfim, é algo a se considerar, né? O nosso sistema nervoso está total colocado aqui. E a gente vê de novo um último plano meio que mostrando, Pride Rock, e ele tá aqui no lado direito da tela, meio que sendo mostrado para todos os animais, são súditos e tal. Você vê realmente uma reverência muito grande, até o sol se abriu para receber o novo rei, e aí isso mostra, e pum, o Rei Leão. Cara, isso aqui, aliás, eu recomendo que você volte e assista isso inteiro, assim. Eu quase choro só de assistir isso aqui. E não acontece nada, né? Quer dizer, acontecem algumas coisas, mas é algo tão arquetipal, assim, que é uma coisa estranha até. Você se emocionar tanto simplesmente porque um leão nasceu e foi mostrado para um monte de animais, né? Existe ali uma coisa bem importante aqui dentro que a gente vai falar bastante. E
O Rei Leão vermelho é a cor do céu quando tá nascendo, né? Você pega esse vermelho aqui, é o mesmo vermelho do... Ó, é esse vermelho aqui. E logo depois a gente é apresentado a sombra, né? Todo arquétipo tem a sua sombra e a sombra do Rei Leão é o Rei Tirano. E você tem isso em Hamlet, você tem isso em, enfim, em vários trabalhos do Shakespeare. Shakespeare fala muito sobre monarquia e tal. E aí a gente tem aqui também. Todo príncipe tem um tio que tem inveja. Então assim, primeiro, você tá olhando aqui, ele é um ser covarde, né? Ele já tem uma feição diferente do Mufasa completamente, né? Ele tem essa cara de... Aliás, a voz dele feita incrivelmente bem pelo Jeremy Irons, se você puder assista legendado. Então vamos lá, seguinte, essa primeira cena foi muito, mas a gente vai começar um pouco mais rápido. A gente demorou bastante pra ela, a gente vai ficar mais rápido agora. A vida não é justa. E a gente vê, olha a cara dele, né? Pela cara dele você já vê que ele não é confiável. Ele tem um olho verde, a gente já vai ver o que significa logo mais. Ele tem um amarelo no olho. O amarelo no olho geralmente significa alguma doença, alguma coisa ruim, tipo um mau processamento no fígado, né? Tipo, ele tem uma cicatriz aqui, o nome dele é Scar. Ele tem olheiras em volta da cara. O cabelo dele já não é da cor do sol, é cabelo preto com um pouquinho de azul em volta. Ele tem um rosto mais esticado, que mostra que ele não tem o mesmo tanto de testosterona do Mufasa. Você já vê aqui um roxo aqui atrás. O roxo geralmente está ligado à cor da morte, à cor de algo além da vida. Então já traz uma coisa um pouco mais pesada pro Scar também. Ele tá aqui para anunciar que o Mufasa tá chegando e tal. E você vê que o Scar, ele já tá acostumado a falar mal, a brincar com os súditos, né, tipo, ele é funcionário do Mufasa aqui. Ó, você vê aqui que o Scar, ele tá numa toca que é na sombra. E você vai perceber que o Scar, ele tá na sombra o tempo inteiro. O tempo todo que for possível, ele fica na sombra. Ele é um cara que tem medo da luz, né? E aqui, ó, magrelo. E aí, Scar. E até a voz dele, né, tem mais poder, assim. Aliás, é a voz do Darth Vader, né, se você não sabe, do James Earl Jones. E aí, ó, ele aqui na luz, todo poderoso e tal, e ele aqui na sombra. Enfim, e você já mostra essa tensão, né? Ó, como ele é dissimulado, como ele finge estar feliz, e o Mufasa não cai. Ele tá falando, olha, a gente não viu você na apresentação do Simba, né? Ele já mostra aqui que ele é uma pessoa repugnante. Não vira suas costas pra mim, esse cara. E olha que legal aqui, agora eles saem desse ângulo aqui, e a câmera muda, ó, vroom, e eles colocam um ângulo, esse ângulo 50-50, chamado 50-50, né? Que é tipo assim, divide a tela em dois lados. Os dois de lado, isso mostra um ângulo combativo, um ângulo que mostra... Ó, e olha que louco, ó, eles mexem a câmera no meio da parada. E olha que louco aqui, também de novo, o céu azul aqui, o Mufasa na posição dominante, do lado direito, né? E meio que um pouco mais para cima do Scar, mostrando que ele está no poder. E aqui você vê, junto com o Scar, você vê as trevas aqui atrás, né? Essa pedra, esse lado mais escuro e tal. E você vê que, ao contrário do Mufasa, que eu falei, que é a posição dele de dominância, né? De ombros para trás e tal. O Scar, ele anda todo assim, ó, tipo como um coitado e tal. Você percebeu que tem muita coisa pra falar, né? A gente ficou esse tempão e falou de basicamente 2 cenas do filme até agora. Então, eu não sei se você realmente está interessado nisso. Se você tiver, coloca aqui embaixo, cadê a parte 2? Quero a parte 2, que dependendo do número de comentários a gente vai produzir e colocar aqui pra vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. A gente tem um curso inteiro com mais de 120 palestras como essa, mais aprofundadas ainda sobre teoria e linguagem cinematográfica, sobre história do cinema, onde você aprende sobre cinema comigo, com mais alguns outros professores e com os grandes nomes da história do cinema. A gente faz uma compilação de grandes aulas, enfim. Dá uma olhada no link que está na descrição, que se você gostou dessa palestra, com certeza você vai gostar do curso inteiro. Mas é isso, a gente se vê na próxima. Um abraço, tchau, tchau.